1h48, estamos de volta, conversa aqui com o secretário de Estado de Gestão e Planejamento, Coronel Ricardo Brandão. Queria saber de que forma que a Secretaria de Gestão e Planejamento participa das discussões do Fórum de Desenvolvimento, que é ali, de certa forma, capitaneado ali, coordenado pela FIAC. Como é que está o nível de conversa ali, o Brandão? Primeiramente, então, eu acho que cabe a nós, enquanto Estado, parabenizar a FIAC e todas as federações pela criação do Fórum de Desenvolvimento. Foi uma iniciativa das mais bem-vindas para o Estado do Acre, uma vez que você tem no fórum várias câmeras temáticas discutindo o desenvolvimento, pelo olhar do turismo, pelo olhar da produção, pelo olhar da indústria, pelo olhar do comércio. E a partir dessa experiência que eles vêm discutindo lá, a CEPLAG, o governo do Estado se colocou à disposição. É tanto que hoje nós temos representantes da CEPLAG nas várias câmaras técnicas já participando ativamente, ouvindo, até porque tudo que é discutido lá no fórum, naturalmente ele tem uma tendência, um viés de se transformar numa política pública. Daí o porquê a gente fez questão de se colocar à disposição, somar forças ao nosso empresariado, para que de fato a gente possa ter condições de falar em geração de emprego, geração de trabalho, geração de renda, pelo olhar daquele que está produzindo no estado do Acre. Durante muito tempo se discutiu estado de um lado, empresariado e sociedade para o outro. Hoje a gente enxerga como uma única estrutura, uma única instituição, onde cabe ao Estado sentar, ouvir o reclame dos empresários, cabe ao Estado sentar, ouvir o reclame dos trabalhadores, dos empreendedores, e a partir desses reclames, das sugestões, das orientações, nós pensarmos nossas políticas públicas. Bom, eu te perguntei isso, retomando a discussão sobre economia, porque eu tive acesso a um breve recorte feito por uma pessoa que simplesmente deu uma passeada ali nos dados do IBGE e Ricardo, a gente diminuiu até a nossa produção de macaxeira. Até macaxeira. A única cultura dessas que fazem parte da nossa rotina, acho que foi o café, que ele sempre oscila. Tem anos que ele produz mais, tem anos que produz menos. Mas, no geral, nós diminuímos tanto a produção, quanto a área plantada e quanto a produtividade, para o nosso desespero, né? Porque quando diminui a produtividade também é porque estamos muito mal. Como é que isso aí acendeu uma luz vermelha ali no Fórum de Desenvolvimento? Como é que está esse debate lá na Câmara Temática da Agricultura? Olha, não só no Fórum de Desenvolvimento, mas no Estado como um todo, a gente percebeu que a pandemia ela realmente teve um efeito devastador sobre a capacidade de produção. A gente teve também essa mudança do arranjo produtivo no Estado do Acre. E hoje a gente já vê, a partir de 2021 para cá, a gente vê uma expansão na área plantada de milho, a gente viu uma expansão na área plantada de soja, e a gente entende que essas experiências dos últimos 2 anos, elas são suficientes para mostrar que o Estado precisa estar mais presente, o Estado precisa destinar recursos para investir no pequeno produtor, no médio produtor, para incentivar com que ele de fato se sinta seguro para produzir, mas uma vez produzindo também se sinta seguro para ter certeza que aquilo que ele produz vai ter mercado. Então a gente tem um programa de compras governamentais, a própria Secretaria de Educação, ela tem a perspectiva de aquisição para fins de merenda escolar daquilo que é produzido pelo produtor familiar. Então há uma discussão que a gente consolida ela agora em 2022 e abre 2023 com mais segurança e mais tranquilidade. Olha, o professor Francisco Neto, lá da Morada do Sol, está lhe perguntando o seguinte: Itaã, pergunte ao secretário se ele se compromete a apresentar um relatório da viagem do governador e da comitiva para a COP27. O Acre é uma areia no oceano de vaidades que estarão por lá, né? Será que darão alguns segundos para o Acre apresentar o documento? Temo que essa viagem seja mais uma para turismo com torração do dinheiro público. Não seria melhor assistir a COP27 à distância e posteriormente tentar inserir esse documento de planejamento feito pela Fundação Dom Cabral? Não assisti a esse filme, ele está ironizando aqui, o professor Francisco Neto. Professor Francisco, primeiramente ressaltar que a COP ele é um ambiente de apresentação de experiências, apresentação de oportunidades. Então, todos os estados, todos os países fazem questão de estar lá. É uma grande vitrine. E o estado do Acre, vale lembrar que desde o governo anterior, ele é um dos estados precursores na discussão de preservação do meio ambiente. Foi e sempre será.
Hoje nós temos instituições financiadoras como o Banco BES, Banco KfW, que financiam o programa REN no estado do Acre, estão abrindo as portas para o estado do Acre lá na COP, e outras instituições que têm interesse de financiar o estado do Acre também, a exemplo do BID, do BIRD, Banco Mundial, que a gente tem parceria muito bem constituída. Então, no que pese o Acre ser uma grama de areia no meio desse oceano de vaidades do mundo, o Acre é um estado pequeno que tem uma proposta de investimento e preservação socioambiental diferenciada. E é isso que todos querem ouvir, é essa reafirmação. O Acre é a Amazônia, e a Amazônia é o pulmão do mundo, como muitos declaram, e todas as pessoas querem ver o que o governo brasileiro, o atual e o futuro governo, tem de proposta para preservar a Amazônia. E o estado do Acre ele chega na COP25 com o PPCDQ, um plano de prevenção de combate a queimadas e desmatamentos. Ele chega na COP27, com um plano de desenvolvimento socioeconômico e sustentável, no sentido de dizer, olha, nós estamos produzindo algo, nós estamos nos comprometendo com a sociedade e com o mundo. Olha, o Brandão, eu não sei, não tive acesso, não sei se terei acesso ao documento que vocês vão apresentar na COP. Mas, dito desta forma tão clara assim, por um secretário de Gladson Cameli, eu nunca ouvi. Foi a primeira vez que eu estou ouvindo uma defesa tão clara a respeito da importância da economia verde, como que isso pode estar inserido em um plano de desenvolvimento regional. Na gestão de Gladson Cameli, eu confesso que eu nunca vi isso sendo dito assim de uma forma tão clara. Por quê, hein? Então, porque é preciso que o governo, o poder público, ele olhe a sociedade. Então, nós tivemos um governo de coalizão, foram 3 anos e meio, fechando o 4º ano agora, onde a gente estava ainda, enquanto equipe de governo, buscando firmar um entendimento. Graças ao diagnóstico que o CIDEPLAN está produzindo, graças ao planejamento decenal que está sendo realizado e graças à vivência do governo Gladson Cameli ao longo desses 3 últimos anos, fica muito claro que não basta apenas dizer, olha, vou desenvolver economicamente o Estado. Vou desmatar, passar lajota em tudo. O que a sociedade quer ouvir, o que o empresariado quer ouvir, o que as instituições financiadoras internacionais querem ouvir é o Estado do Acre se compromete, sim, com o desenvolvimento econômico e social da comunidade dele, mas também se compromete com a preservação do meio ambiente. E essa é uma das falas do governador Gladson Cameli desde 2021. Ele sempre vem fazendo questão de reiterar isso, que compreende que a gente tem, sim, que expandir a produção de grãos no estado do Acre, mas compreende mais ainda que essa expansão deve ter um ponto de equilíbrio. E hoje os empresários da área do agronegócio, em especial os integrantes da FAEAC, eles têm essa compreensão e comungam da mesma ideia. Dá sim para expandir a produção de grãos, dá sim para ter um Acre melhor, preservando o meio ambiente e criando condições de trabalho, emprego e renda. Daí o porquê a importância do planejamento, daí porquê a importância da gestão e daí porquê a importância de uma discussão de um governo técnico, transparente, que dialogue com todos os atores. Agora, quando se fala a respeito do fortalecimento da produção agrícola no Acre, antes de falar do pessoal da FAEAC, o governo tem que falar do pessoal da FETACRE, né? Também. Federação dos Trabalhadores em Agricultura, que representa os pequenos produtores. Né? E hoje o secretário Edivan, ele faz com muita maestria, ele mantém com muita maestria essa relação. Primeiro que ele vem da Federação da Agricultura. Segundo que ele tem uma compreensão das demandas que o grande empresário rural tem, mas ele também tem uma compreensão maior ainda da necessidade do pequeno. Agora, vocês do governo ali, eu não sei se é uma responsabilidade sua, não foram nada generosos com o Edivan, né? O orçamento é meio apertado para ele. Né? Essa é uma discussão que, de fato, ela tem que ser repensada. O Edivan, durante a elaboração do PPCDQ, ele fez questão e frisou de maneira muito humilde e assertiva. Ele disse, olha, se a gente quiser evitar queimadas no estado do Acre, se a gente quiser evitar o desmatamento, a gente tem que investir na produção agrícola sustentável, na produção agrícola do pequeno. É criar condições de assistência técnica para o pequeno produtor, é criar condições de que esse pequeno produtor tenha acesso a novas tecnologias, tenha acesso aos insumos, para que ele não precise abrir mais um pequeno roçado, mas sim que ele prepare a terra daquilo que ele já tem aberto. Até porque quando ele faz isso, ele finda tendo uma maior produtividade numa mesma área. Então essa relação da produção,
ela de fato ela está em discussão e ambos os planejamentos, o diagnóstico e o planejamento está sendo feito, eles apontam com muita tranquilidade para esse caminho. Bom, tem uma situação que eu queria perguntar para você, para poder entender o que aconteceu no final do ano passado, início desse ano, durante aquele período tenso ali de relação sobre reajuste de servidores. 5,24%, foi isso? 5,42%? 5,42%. 5,42%. E aí, você que carimbou isso aí, é você o responsável por esse número? Responda aqui para os servidores que estão te assistindo. E a todos os servidores públicos, a gente fez sempre questão de lembrar a todos que naquele momento a gente tinha um ponto de decisão e enquanto gestor público, enquanto governante, nós precisamos ter coragem de tomar decisões. Nós vivemos de uma experiência bem negativa, que é do governo anterior de não ter conseguido honrar o 13º salário. Então nossa preocupação era, já estávamos acima do limite de gastos, estava mais de 49% do limite de gasto. Se nós concedêssemos um reajuste do tamanho da inflação, a gente poderia conceder e estourar ainda mais esse limite, o controle sobre ele, mas principalmente a gente poderia correr o risco de não conseguir manter o pagamento regular da folha, que é uma das condições que a gente coloca como sendo fundamentais. Então fizemos a opção sim, enquanto equipe de governo, de conceder uma correção inflacionária, não no tamanho da inflação como um todo, mas no tamanho que o cofre estadual conseguia permitir. Então, para todos os servidores, a gente corrigiu em 5,42%, sabendo que a inflação do período ela passava dos 19 pontos, e concedemos um auxílio alimentação no valor de R$500. Esse vem como um auxílio, não sofre desconto nenhum. Para aqueles servidores que recebem um valor menor, o somatório do auxílio alimentação com os 5,42 ficou bem superior a qualquer reajuste inflacionário do período. Você concorda que o servidor saiu no prejuízo? Não vou dizer que saiu no prejuízo. Eu vou dizer que o servidor, e aí a gente pediu essa compreensão dele, tá, e dos parlamentares que estavam na discussão, é que para o momento era aquilo que o Estado do Acre podia fazer. Então a gente, vindo de um Estado pequeno como o nosso, não adianta buscar dar um passo além da sua capacidade. E é um dos compromissos do governo Gladys Cameli e da sua equipe, garantir perenidade no pagamento da folha, garantir a oferta de serviços básicos mínimos à população, e aí conseguimos com aquilo. Teve um dos grandes pontos de discussão, foi a questão dos professores naquele momento, que era um gasto bancado com recurso do Fundeb, e aí ele foi concedido. Só que quando fazia o somatório total, fugia da capacidade de avaliação de receita para o ano de 2022. Naquele momento assumimos um compromisso com o sindicato dos professores, o sindicato da educação, de que no orçamento de 2023 já fazia a correção do percentual, que foi o que causou tanta discussão, que eles tinham uma equidistância de 10%, para poder caber no tamanho do orçamento de 22, foi trazido para 7%, a diferença de equidistância de uma letra para outra, mas ficou o compromisso sim, de no orçamento de 23 ter essa diferença corrigida já, e está confirmada pela Secretaria da Fazenda. Então já em janeiro de 23 a correção será realizada, conforme pactuado e prometido pelo nosso governo. E o famoso abono? Isso já foi tema aqui, mas quanto mais se fala ainda é pouco. E o abono para os professores? Olha, terá isso? O abono ele tem a previsão, então, em havendo sobras de recursos destinados exclusivamente a pagamento de mão de obra de servidores da educação, é feito o cálculo, verifica-se exatamente qual o saldo que ocorrerá e será feito o abono. Então, nesse momento, ainda está naquela fase de avaliar qual o tamanho do saldo, se de fato terá saldo, tá? Para a partir daí, então, definir qual será o tamanho do abono. Ano passado, nós tivemos 169 milhões de saldo. Daí o motivo pelo qual foi possível dar um dos maiores abonos que os profissionais da educação já tiveram. Esse ano a gente está um pouco mais tímido e conservador no sentido de, primeiramente, antes de emitir qualquer ponto de vista, ter um olhar realmente sobre o que tem de disponível. A legislação ela é muito clara sobre como conduzir esse processo. Certamente o governador Gladys Cameli, o secretário de Fazenda, o secretário de Educação, terão todo o carinho e a atenção aos profissionais da educação na hora de fazer essa análise. Brandão, em relação a concurso público, tem muita gente que está te assistindo aqui, que é servidor, que é concurseiro. O que você poderia falar em relação a nesse segundo mandato? Qual a perspectiva de concursos públicos para o governo do Estado do Acre como um todo? Segurança, saúde, educação.
O que você poderia adiantar aqui para a gente? Olha, concurso certo que nós já temos é um para oficiais da Polícia Militar. E aí eu vou lembrar a todos os ouvintes do programa que, nesse momento, como o Estado do Acre ainda está com o limite prudencial estourado, ou seja, o limite de gasto com o pessoal está nesse momento em 48,65, para que a gente possa fazer um concurso para qualquer outra área que não seja da educação, saúde ou segurança, eu deveria estar com o meu limite de gasto em 46,55. E a gente trabalha para restabelecer esse controle. Então, como eu ainda estou acima do limite, estou no limite prudencial, previsto pela LRF, eu posso fazer concursos para as áreas de educação, saúde e segurança unicamente para fins de reposição de vagas. Então, tem uma demanda da Polícia Militar com relação a vagas em aberto para oficiais. Então, você já falou de Polícia Penal, 129? 129 Polícia Penal. Para oficiais da Polícia Militar, tem um concurso em andamento, já na fase de produção do termo de referência, para 50 vagas. Para o DETRAN, tem um concurso já em fase de construção, com um total de 90 vagas também. E a gente espera, conclusa essa parte, sair do relatório no dia 31 de janeiro de 2023, estando abaixo do limite, dentro daquela margem que pode ser concedido outros benefícios, aí sim, o Estado do Acre tem uma demanda real na área administrativa, na área de tecnologia, na área fazendária. Então, há uma demanda muito grande de reposição de vagas no serviço público, de áreas que não sejam somente educação, saúde e segurança. Agora, por isso que a discussão a respeito de desenvolvimento, de modelos de desenvolvimento, quais áreas podem ser estratégicas, não é uma discussão banal e não é um blá blá blá, porque se alguns desses segmentos, dessas decisões engrenar, é dinheiro novo que entra, e aí esse limite prudencial, digamos que o governo ganha mais fôlego para poder fazer. Agora, se só tem aquele fundo de repasse do governo federal, fica difícil, né? Aí como é que é só gerenciar o caos? A gente tem uma situação muito delicada e é preciso que o cidadão acreano ele tenha essa compreensão, que as autoridades tenham essa compreensão, de que o Estado do Acre ele não pode continuar mais dependente da União. Então hoje, infelizmente, é uma realidade, hoje mais de 70% das receitas do Estado do Acre são provenientes da União. O forte dos investimentos são de recursos de transferência de orçamento, do Orçamento Geral da União, por meio de emendas parlamentares. Daí o porquê a importância de um planejamento de longo prazo, para a gente criar as bases do desenvolvimento, criar a base de geração de emprego, criar a base de geração de renda, criar novos postos de trabalho. Hoje a gente compreende a situação do jovem que se forma, ele enxerga no concurso público uma única porta. Não há outras perspectivas, esse é que é o problema. E é preciso que a gente abra outras portas, na iniciativa privada, no empreendedorismo, no setor de serviços. É preciso que a gente traga novos empresários aqui para o Acre. É preciso que a gente discuta como que a gente vai explorar os potenciais da Amazônia e do Acre na área ambiental. Então isso cabe à comunidade, cabe aos nossos parlamentares, cabe ao governo propriamente dito, cabe às instituições federais, mas cabe principalmente também a um ator que a gente ainda não considerando muito, que são os municípios. Tudo começa no município. Verdade. E uma das discussões que a gente leva para o segundo governo Gladys Cameli é, consciente de que tudo começa no município, é de aprimorar, aproximar cada vez mais essa relação do governo do Estado com os governos municipais, para que juntos, de mãos dadas, possamos superar o conjunto de mazelas sociais que estão postas. Verdade. Olha só uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas vamos lá. Olá, Itaã, boa tarde, meu nome... perdão, eu que não li direito. Gesiel. Pergunta ao secretário... Obrigado, viu, Gesiel, pela sua pergunta. Pergunta ao secretário se realmente ele vai pagar o ano que vem a rescisão dos ex-funcionários do DEPASA e do DETRAN, haja vista que foi fechado um acordo com os ex-funcionários e a Casa Civil do Estado. Gesiel, a gente faz sempre questão de deixar muito claro que acordo firmado é acordo cumprido. Então, de fato, existe uma lei estadual que prevê o pagamento dessa rescisão. Houve o acordo, a gente tinha um impedimento dado pela lei eleitoral e lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal ela deixa claro que nos últimos 180 dias da gestão, a gente não pode contrair gastos que aumentem as despesas com o pessoal. E em respeito a isso, não foi possível fazer. Reunimos com representantes das categorias, tanto de servidores do Saneacre,
antigo DEPASA, com o do DETRAN, assumimos um compromisso com eles de já no início do ano legislativo 2023 encaminharmos o projeto de lei fazendo os ajustes da correção da lei que foi posta para garantir com que a gente honre o compromisso com esses profissionais. É lógica do governo do estado do Acre, se a gente tem um servidor que tem um direito a ser recebido, a gente pagar. Exemplo muito típico disso, a gente faz questão de lembrar, quando assumimos a gestão, o governo do estado do Acre tinha um passivo muito grande de retroativo com servidores públicos. Ao longo dos 2 últimos anos, a gente pagou um total de 39 milhões em retroativos de servidores. E aí assumimos o compromisso de não permitir mais que ficasse nenhum passivo. O outro olhar foi em relação às verbas rescisórias dos servidores. Então a gente tem um fluxo de servidores aposentando, temos um fluxo de servidores comissionados que às vezes contribuem e saem, e vão ficando o direito de receber as verbas exoneratórias deles. E a gente vem construindo caixa, construindo todo o encadeamento para garantir o pagamento desses profissionais, como uma forma de retribuir o esforço que eles fizeram pela gente, mas principalmente pelo entendimento desse governo de que todo real colocado na praça, ele retroalimenta o mercado de serviços e de investimentos. Daí a importância do papel do Estado. Se o Estado tem dívida com algum fornecedor, ele tem que pagar para que esse recurso ele entre em circulação e gere novas riquezas. Bom, você parece uma pessoa que cuida para que o governo de Gladson Cameli não cometa o pecado último ali da gestão de Tião Viana. Faltou ali um detalhe a respeito do pagamento do 13º, e o prejuízo de ordem política é evidente. Você colocaria em que grau de prioridade dada pelo governador essa questão do pagamento em dia do servidor público? Até agora, isso aí está preservado na gestão de Gladson, né? Certamente. O governador Gladson, ele assumiu o governo com esse compromisso de fazer o que fosse necessário fazer para garantir o pagamento dos servidores em dia. E é um compromisso que, quando ele honra com os servidores, ele está honrando com a sociedade. Porque como o serviço público no estado do Acre é o grande fomentador do mercado local, nós não conseguimos conceber um mês de salário atrasado. Se o governo atrasar meia hora, tem muita empresa que quebra. Tem muita empresa que quebra. Então, essa preocupação o governo coloca como prioridade número 1. Nós compreendemos a crise brasileira que foi no período de 2015 a 2018, realmente. O Brasil passou por vários solavancos. Nesse governo também tivemos solavancos, mas teve principalmente algo que o governador nos concedeu enquanto gestores. Poder de decisão de pensar o governo e o Estado para além de uma gestão. Ele sempre fez muita questão de deixar claro isso. De não permitir em nenhum momento que nós assumíssemos compromisso que não tivéssemos condições de honrar. Daí o porquê, no processo de negociação salarial com os servidores, a gente fez questão de pedir desculpas aos servidores e dizer, olha, era o que a gente poderia dar no momento. Porque não adiantava a gente dar um passo além do que era possível e não honrar com isso, né? E não honrar. Então são preocupações muito fortes que nós temos hoje. Brandão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que você venha mais. Como secretário de Planejamento é sempre bom para mostrar para que rumo que a canoa está indo, né? Porque remar todo mundo rema, agora saber para que rumo... Remar junto. Então, eu que agradeço aos ouvintes do programa, nos coloco à disposição, reforço as falas do nosso governador Gladson Cameli, de ter um estado do Acre forte, de ter um estado do Acre transparente e integrado com todos os poderes, com a sociedade, e olhando para o futuro, mas um futuro que seja bom para todos. E colocamos a CEPLAG e todo o governo à disposição da sociedade. Muito obrigado. Ricardo Brandão, secretário de Estado de Planejamento. Vamos para o intervalo e já voltamos.